No versículo 6, vamos lá. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. A hora sexta é por volta de meio-dia. Tá? O que é meio-dia na Bíblia? Quem sabe dizer? Quem já estudou alguma coisa sobre meio-dia, meia-noite? O ápice. O ápice? O ápice do dia. O ápice do dia. Beleza. Agora, qual o contexto bíblico disso? Qual o significado disso? Alguém sabe? Hã? Abre aí para o livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios qual? Capítulo 4, versículo 18, por favor. Quem achou pode ler, por favor. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia claro. O caminhar dos justos. Tem outra versão. Por favor, dá outra versão, fala bem alto. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Primeira coisa que a gente pode ver, ela é processual. Tá? Ela vai iluminando até chegar. Então há um processo de iluminação. E qual é o ápice da iluminação? Meio-dia. Por quê? Meio-dia o sol está aqui, ó. Então, ou seja, é um tempo em sua vida que não há mais sombra. Tanto que no meio-dia não tem sombra, a sombra fica embaixo de você. É poucos, é. Então, e na Bíblia, a sombra, o que é? É falta de revelação. Entendeu? É falta de revelação. Então, quando chega uma altura na nossa vida, que vem o que? O zero sombra. O que isso tem a ver? A libertação de Deus, ela vem na sua direção. A libertação não é você que está indo para ela que está indo para você. Ok? Ó, o nome da cidade, Sicar, falsidade, já está entendendo o que é. Vai ser ao meio-dia. Meio-dia o que é? Quem é o nosso sol da justiça? Jesus é o sol da justiça. Tá? Então, começa a haver uma adequação de elementos. Para Deus trabalhar conosco, há uma adequação de elementos. Muitas vezes você faz, por que demora isso, tempo, tal, por quê? Porque haverá um tempo, um kairos de Deus, para que as coisas aconteçam. Tá? Quando a gente entende isso, você lembra quando Davi vai começar o seu reino, ele chama o pessoal, os profetas da tribo de Issacar, que eles eram entendidos nos tempos e nos modos, que tinha o tempo certo e o modo certo de se fazer. Quando você entendia o tempo certo e se movia de maneira correta, o alinhamento fazia com que as coisas de Deus acontecessem. Tá? Então isso eu estou mostrando para vocês, porque às vezes na nossa caminhada de estar recebendo libertação, e depois na nossa caminhada de sermos agentes libertadores, nós vamos ter que fluir também. Às vezes é 5 para meio-dia, não é meio-dia, você tem que esperar sair meio-dia. Quando for meio-dia você entra em cena, aí você vai ser eficaz, que é mais do que eficiente. Pelo que nós já estudamos isso, eficaz é mais do que eficiente. Ok? Então aí lemos aí Provérbios 4:18. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava numa casa, eu estava numa rua, era uma rua de paralelepípedo, estava bem sombria a rua, escorregadio, que tempo nublado, uma garota, eu
Estou andando por essa rua, aí tem uma casa à minha direita, casa sombria também. Eu entro por essa casa, entro na sala tinha uma mesa quadrada, e eu fiquei desse lado da mesa, do outro lado da mesa ficaram 3 ou 4 moças. Só que elas falavam em português, portunhol, falavam uma misturada lá entre elas lá. Eu olhei aquilo, eu olhei assim, eu achei muito infantil, a impressão que eu tive. O que eu faço? Eu entrei por essa casa, passei um tempo ali, mas rapidinho eu saio dessa casa e volto para essa rua de paralelepípedo, continuo na trilha, só que ela baixava mais, de repente ela começa a subir, faz uma curva para a esquerda, e eu vou subindo, continua de paralelepípedo, a hora que vai chegando bem perto assim, no sonho, 2 homens do tamanho dessa parede, vestidos de garçom, com um sorriso nos lábios, uma alegria nos olhos, olham para mim e apontam. Quando apontam, que eu acabo de subir a rampa assim, eu saio numa alameda muito, muito bonita. E lá na linha do horizonte, o sol vem subindo. Então isso indicava o quê? Um tempo que eu estava andando sem revelação, andando com gente que não fala a mesma língua, mas haveria ainda um tempo que eu teria que passar ainda sozinho na minha caminhada, mas eu me encontraria com as 2 testemunhas, que é o apostólico e o profético. A unção apostólica é iniciar um trabalho, a unção profética é fazer fundamentos. E quando eu encontro por que garçom? Ninguém perguntou por que garçom. Porque a palavra garçom é a mesma palavra para ministros. Sabia? A palavra é o sinônimo de ministro. É garçom, aquele que serve. Essas 2 unções me levariam a uma alameda, um caminhar plano, não mais escorregadio, e o sol da justiça ia subindo. Ou seja, a minha visão apostólica, a minha visão profética ia ficando cada vez mais clara. Isso, 18 anos atrás. E eu contei com isso, tinha sentido agora essa noite. Porque Deus sempre me guiou por sonhos. Eu acho que a pessoa é José. Acho que eu tenho uma pegadinha com o pessoal também lá. Tá? Bom, vamos lá. Gente, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer coisa queiram compartilhar, fica à vontade. Tá bom? Nós temos aí Provérbios 4:18. Agora vamos dar uma pulada lá para Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pode ler? Por favor. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido da mulher, nascido sobre a lei. Ok. Vindo, pois, a plenitude do tempo. Isso tem a ver com o nosso versículo 7 aqui. Vindo uma mulher, samaritano tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Aqui começa a funcionar a coisa. Aqui é quando Jesus efetivamente tem a cena, já sabe a influência, agora vamos ao fight. Vamos ao encontro. Como que Jesus faz? Ele sempre usa dessa mesma arma. Uma pergunta. Um pedido. O que queres que eu te faça? Dá-me de beber. É a maneira, é a sutileza. O Senhor dos Senhores, ele se posiciona em nossa direção pedindo alguma coisa. Muitas vezes nós estamos preparados para pedir, mas nós estamos preparados para ouvir Ele pedindo alguma coisa. Porque antes de ele te dar alguma coisa, Ele vai te pedir alguma coisa. Deus nunca te dá alguma coisa sem que você ofereça alguma coisa antes. Por quê? Ele trabalha por um princípio de sementes. Daí você será dado.
Muitas vezes nós não recebemos algumas coisas porque ele pediu uma semente antes. Entendeu? Me lembra de falar de Gálatas 4:4? Muitas vezes contei para vocês como é que eu fui para Israel. Cheguei a contar para vocês. Eu vi em 1991. Eu vi o programa da Bandeirantes, o pastor Valício Milhões, tal, caravana para Israel e tal. Eu olhei aquilo, eu falei, eu quero ir para Israel. Deu vontade de ir para Israel. Cheio de vontade, sem tostão, mas cheio de vontade de ir. Tá? Eu vi a propaganda na televisão, eu ajoelhei em frente à televisão. Tá? E fiz assim, senhor, dá para mim. Só que eu não tinha nem o passaporte. Nem o passaporte eu tinha. Quem dera o dinheiro. Naquela época, a inflação era 3% ao dia. Tá? Era o total do negócio lá, acho que era $4.000. Naquela época o dólar estava 6 conto, $1.000. Tá? Eu nem o documento. Para eu tirar o passaporte, eu precisava tirar um documento, para tirar um documento, para tirar um documento, para tirar um requerimento, para ter acesso a uma possibilidade do passaporte. E talvez até não conseguisse tirar. Mas quando eu pedi ao Senhor, eu senti um peso nessa mão e outro nessa. Falei, firmou, já chegou o passaporte e a grana. Tá? E comecei. Só o seguinte, isso, eu vi essa propaganda 3 meses só antes de começar. Então eu tinha 3 meses para fazer isso. E comecei a trilhar os caminhos, né? Aí pega o papel, pega o documento para pegar o requerimento, para dar entrada, e vai, o passaporte correndo por aqui. E eu falei, não vou nem fazer nada, né? Questão de grana, enquanto não tirar o passaporte. Aí, chegando lá, quando eu vi na última hora, quase na última hora, não bem na última hora, mas com um tempo bem reduzido, me veio o passaporte. Eu falei, bom, o passaporte tem, eu já vou me adiantar na questão do Visa, porque tem que ter o Visa de Israel, tal. Aí tem o Visa de Israel, tem que ter o Visa do Egito, tem que ter o Visa da Europa também, porque quando você passar, tem países que você tem que tomar vacina, no Egito você tem que tomar vacina antes de ir, né? E eu correndo atrás de tudo isso. Agora, só não tinha grana, porque eu vivia de vendas, não tinha salário fixo. Vendia bem, mas precisava de vendas, né? Eu não tinha me preparado para aquilo, nem tinha guardado uma grana, não tinha, né? E na época, sabe, estava tão fácil assim, não é? E fui. Quando estava tudo arrumado, eu falei, bom, Senhor, agora eu preciso ver como é que eu vou fazer para arrumar o dinheiro para ir. Tá? E fiquei orando ao Senhor. O que acontece? Eu recebo um telefonema do pessoal da agência, falando, olha, nós vamos mandar para você um voucher, né? Que esse negócio vai te mostrar os costumes do lugar, vai te dar um feedback da coisa, né? O que você precisa, o que é bom levar de roupa, tal, você não ir, né? Vai de shorts para um lugar que é 5 graus, ou vai de blusa de couro para um lugar que é 50 graus, né? E essa, olha, você vai ficar no seu quarto, vai ficar um irmão, tá? Que o nome dele é tal, ele é de Pernambuco, mas ele já vai estar em São Paulo, porque o nosso voo sairia de São Paulo, né? E ele pediu para entrar em contato com você e tal, né? Você já ir trocando uma ideia, afinal de contas vocês vão passar 20 dias juntos, né? Tal. Eu falei, bom, beleza, né? Então, me deu o nome do cara, o brother lá, e ficou guardado lá. E eu, fazendo minhas coisas e tal, todo o dinheirinho que ele estava, ela comprava $100, comprava $50, sabe o que? Eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar o colégio dos meus 2 filhos, tal, né? E fazendo as coisas que tinha que fazer, e juntando ali. Aí esse irmão me liga.
tá? Cheira, sou eu. Aí ele falou o nome dele, nem lembro o nome dele. Isso que era Roberto, né? Roberto aqui, estou companheiro de viagem, tal. Ainda que eu estou aqui em São Paulo, não conheço nada não, tal. Como é que eu faço para ir tal lugar, né? Ele falando por telefone, aí o Deus falou comigo assim, vai lá, dá uma ajuda ali. Né? Eu falei, onde é que você está? Estou aqui no Tatuapé, tal. Beleza. Fui lá, vou morar no Guarulhos. Saí de Guarulhos, fui para lá. Vivia de venda. O pessoal que naquela época não tinha celular assim, né? Pra gente fazer venda pelo WhatsApp, né? Ela tinha que ter no telefone. E batendo em tecla nos caras. Aí vou encontrar com ele. O camarada, ele não era dentista. Ele era periodentista. O cara tinha uma clínica monstro. O cara tinha uma grana violenta. Tá? O cara já estava de férias há 20 dias. Ia passar mais 40 dias viajando pelo mundo. Estava na dele, na boinha, né? Eu lá. Né? Ele falou, eu não conheço nada e tal. Beleza. Ele falou, dá para você me levar? Ele deu um endereço ali perto da Praça da República. Eu falei, bom, eu vou, como eu tinha que ir para o escritório, que eu fazia as vendas lá pelo escritório, eu falei, vou lá para o escritório, depois ali eu já pego ele e tiro um tempinho, vou lá, levo ele num lugar e volto, deixo ele de volta e volto para trabalhar. Peguei ele, o cara estava hospedado na casa de um deputado, lá no Tatuapé. Aí ele veio e falou, Carlos, nós comentamos, tal, parte do senhor, tal. Aí ele me deu o endereço, falou, que eu preciso levar uns produtos aqui, umas amostras, tal. Aí levei ele, tem o endereço dele. O cara ficou 1h30 naquele lugar lá. Eu dentro do carro. A hora que ele desce, meu irmão, desculpe, e tal, me deixa aí no lugar, tal, que eu me viro, eu preciso ir em tal lugar. Eu falei, bom, eu vou deixar você ali na Praça da República. Deus falou, não, leva aí. Eu vou te levar. Não, meu irmão, que é isso, tal, você está ocupado. Eu falei, não, deixa eu te levar. Ele falou, sabe o que é, meu irmão? Onde é que tem McDonald's? Porque naquela época não tinha McDonald's, só em São Paulo, não tinha lá. Tá, ele queria conhecer. Queria conhecer o McDonald's, que é da Praça da República. O McDonald's, não era o McDonald's, era uma loja de roupa, não sei se era Renner, não sei o que ele queria um lugar lá, né? Aí nós saímos, a gente estava na Consolação, perto da Paulista, nós descemos, para o carro no estacionamento, ele entra na loja e fala, eu tenho um monte, tem uns sobrinhos lá, que eu quero comprar umas camisas para eles, tal, né? Então, só um pouquinho só, 10 minutinhos, a gente compra a camisa para ele. Eu falei, tudo bem, vamos lá, né? Entramos lá, aí ele começa, essa camiseta aqui, camiseta ali, que bonita, né? Da hora, tal, tem, né? Só aqui, né? Ele pegou umas 4, 5, 6 camisetas, tudo assim, né? Acho que aqui tá bom. Isso aqui é pro Chiquinho, isso aqui é pro Severinho, isso aqui é pra quem lá, pro Bichiguento. Ele faz aquele monte de coisa, né? Aí chegou lá e chegou em cima do caixa lá, aí a menina começa. Ele ali, cara, olhando assim. Aí Deus falou assim pra mim, não, paga a conta. Eu, quê? Como é que é? Paga a conta. Madum, paga a conta. Aí, eu não sei o que Deus fez com o camarada. O camarada foi assim, ó. Foi pro outro lado. Eu falei, eu olhei pra cada vez, quanto é que dá um negócio? Ele deu tanto. Pá! Né? Vamos lá, toma, tchau, né? Isso aí já quase 40 dólares esse negócio aí, né? Sabe? Aí quando ele veio, que é isso, irmão? Eu falei, não, presente pra você, né? De bom grado. Por livre espontânea pressão. Livre espontânea pressão, né? Pô, Deus lhe abençoe, eu como, tô precisando, tô precisando mesmo. Aí ele pegou, pôs na sacola, aí saiu pra lá, aí ele entrou, né?
Agora chegou, lembrei. McDonald's, vamos entrar nessa, vamos entrar no McDonald's. Aí, vamos entrar no McDonald's. Entrar no McDonald's, tá. Entrei assim, aquela fila assim, falou, vai na frente. Vai na frente, vai na frente. O cara do meu lado, ele começa a falar o que ele quer. A mina é tanto, Deus paga. Paguei. O cara me olhou. Meu irmão, mas... Não. Que bom. Eu paguei. Saí de lá. Aí eu lembrei que naquele negócio de recados, tinha um aviso. Por favor, coloquem cadeado nas suas malas, que para evitar os camaradas ficar fuçando na mala, quando passa de um aeroporto para outro. O cara abre, que lesão, pega as coisas, não é? Então bota um cadeado, tá? Então eu vi uma casa de ferragem, ali não, depois ele passar a República, entra na casa de ferragem, né? Ele ficou lá na calçada, olhando, né? Fizeram a calçada, só um cadeadinho de mala, não é? Aí o cara, beleza, tá? Aí o cara veio com o cadeadinho de mala, ele botou o cadeadinho em cima do mala, eu falei, é esse aqui? Eu falei, é esse aqui. Aí ele, você não vai levar para ele lá, não? Eu vou levar pro cara lá? Eu falei, tipo assim, como é que você sabe que o outro vai viajar, né? Você não vai levar pro teu amigo também, não? O Deus falou, vai. Mano, eu já peguei o cadeado. Eu já peguei o cadeado. Pronto, tá aí, mano. Com todo amor e carinho. Fiz uma imposição de mão no cadeado. Na hora que eu fiz isso, o cara olhou pra mim e falou, meu, o que é? Qual foi? Que tu tá nessa? O cara falou, você... Eu falei, não. Não é o que você tá pensando, não, tchau. Já tá difícil trabalhar aqui em cima. Agora vem tu com essa ideia aí, já nada a ver, mano. Nada a ver. Né? Aí o cara. Aí eu falei, não, só vou entregar outro, não, tinha um. Sei lá que raio de papel lá. Então no outro consultório, cara. Resultado, né? Deu 4 horas da tarde, eu pensei, como que aí dele. Tá? Ele entrou no carro. Oi? Sem nenhuma arruela no bolso. Sem nenhuma arruela no bolso. Sabe? Aí. Então no carro, meu irmão, atrapalhei seu dia. Aí eu pensei comigo, se fosse só atrapalhar, tudo bem, você levou teu dinheiro que eu tinha. Né? Tá. Tá. Aí Deus falou comigo assim: leve ele para jantar na sua casa. Eu falei, mas essa aqui vai ter como me livrar, né? Porque afinal de contas, né? Ele tá na casa de um deputado lá no Tatuapé, a minha humilde residência lá em Guarulhos, né? Aquele horário de rush, vai ver aquele trânsito, o pessoal está acostumado, e realmente aquele trânsito na Dutra, tá? Pegar ali. Né? Estamos ali pela Radial Leste, aquele trânsito lá tal. Eu falei, mano, olha uma coisa. Vamos jantar lá em casa. Vamos jantar lá em casa, vamos ter uma comunhão aí. Beleza, vamos sim. Você viciou, Mano, passamos no caminho para minha casa, ele passamos em frente à igreja que eu frequentava na época. A igreja estava, a porta estava aberta. Falou, quer conhecer a minha igreja que a gente frequenta? Prazer, entramos nessa igreja para ele. Entende? Nós somos pessoas lá no canto. Nós estamos na igreja, tá? Fomos para minha casa, jantamos, saímos lá umas 10 horas da noite. Não, da minha. Umas 9 e pouco. Levei ele para o Tatuapé. O meu carro era 4 pontos, aquele 4 de 100, né? Imagina, só de gasolina, para aquele negócio lá, né? 6 canecos, né? Fui. Cheguei em casa, vi o carro na garagem, né? Entrei. Cara, acho que deu 15 minutos. Tocou o telefone na minha casa. Teixeira, tudo bom, meu? Quem é? O Domingos da Comar. Comar era um dos meus clientes. Né? Cara, hoje que eu te encontrei, eu pensei que você já tivesse. Tu não está sabendo que eu ia viajar. Né? Então, rapaz, eu estive conversando com meu pai
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, como você vai passar um período fora, nós vamos encavalar os pedidos, tá? Então a gente vai fazer um pedido tudo junto, de uma vez só, tá? Porque eles têm uma falta deles bem grande. Passa aqui amanhã e já pega a sua comissão, antecipado de tudo, tá? Mano, a hora que ele falou aquilo lá, eu peguei, pus o telefone no gancho assim, ó. Falei, glória. Com esse dinheiro que eles me deram, fora das coisas que eles me deram, eu fui, passei 21 dias, 22 dias, fui para Roma, fui para o Egito, fui para Israel, tudo com esse dinheiro. Ainda voltei e paguei uma cirurgia plástica. Naquela época, de mais 3 ou 4 mil dólares, de 12 mil reais. Isso, por que eu contei isso? Porque Deus tem uma estratégia. Deus tem uma estratégia. Muitas vezes, aquilo que você está querendo, Ele vai pedir de você uma semente. Então, me dá uma semente. O que eu semeei na vida desse irmão? Eu semeei generosidade, semeei tempo, semeei dinheiro, semeei relacionamento. E foram as coisas que Deus multiplicou de uma maneira extraordinária na minha vida. E daquele período em diante, quanto mais coisas Deus foi me dando. E tudo consequência daquele um dia de semeadura. Ok? Complicou, descomplicou, depois explicou porque... Amém, aí você já sai, já. É por isso né, que a Rosana fala assim, né, poxa, você está sempre investindo, você está sempre doido, porque eu sou um semeador. Sabe? A prosperidade não é para você adquirir, a prosperidade é para você compartilhar. Deus vai dando. Como é que Jesus fez a multiplicação dos pães? Vocês lembram? O que ele fez? Pegou o pão, partiu e deu graça. Partiu, consagrando e partiu. Quando ele dividia, o que acontecia? Então qual é o processo de multiplicar? Dividir. O que vem a minha mão, eu compartilho. O que vem a minha mão, eu compartilho. O que vem a minha mão, eu compartilho. Na proporção que eu vou fazendo isso. E vou fazendo. Daqui a pouco começa a colher. Ah, isso é ser interesseiro? Não. Isso é conhecer à vontade. Isso não é ser interesseiro, isso é ser interessado. Vocês sabiam que na palavra de Deus falam muito mais de dinheiro até do que salvação? Fala muito sobre riqueza. A riqueza do justo. O injusto trabalha para deixar riqueza para o justo. O que é justo? Você lembra do que nós falamos? Herança. É herança. Os mansos, moldáveis, herdarão a terra. Tá? Não, os ímpios serão tirados, os justos permanecerão, porque isso aqui é para nós, não é para impiedade, é para quem exerce impiedade. Lembra que eu falei de Gálatas 4:4? E na plenitude dos tempos. Essa plenitude, essa palavra no original, plenitude é pleroma. Tá? O que é pleroma? Pleroma é, no original da palavra plenitude, no sentido bíblico, é quando os céus e a terra se alinham. Tá? Quando há um alinhamento das coisas do cronos do homem com o kairos de Deus. O que isso significa? Quando aquilo que eu pedi estava alinhado com aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Deus queria fazer aquilo na minha vida. Quando você pede aquilo que Deus está a fim de te dar, é pouco esforço e grande resultado. Quando você pede aquilo que Deus não está a fim de te dar, você pede muito e recebe um pouco. Se bobear, perde. Agora, quando você pede aquilo que Deus está querendo te dar, se prepara, porque você pede um pouquinho só e vem muito. Por quê? Por causa do alinhamento. Por isso que quando Jesus fala pedir chuva em tempo de chuva, não parece uma coisa óbvia pedir chuva em tempo de chuva? Agora tem dois tipos de chuva, a chuva serôdia e a chuva temporânea. Quando você pedir a chuva correta, que tem a chuva para plantar e a chuva que vem para colher. Sabia isso? Não.
Tem as primeiras chuvas que amoleciam a terra para você implementar a semente. E havia últimas chuvas que vinham antes da colheita. Então pedir chuva e tempo de chuva. Agora, essa hora que você tem que saber qual chuva que você está pedindo. A chuva certa para a colheita certa. Então por isso que Davi chamava o pessoal lá, tipo de sacar, que eles conheciam os tempos das chuvas. Qual a chuva? Não é que cai, significa isso. Então cai o primeiro ou o segundo? Segundo? Cada vez durando menos aquele negócio, né? Bom, vamos lá. Antes de Deus nos dar algo, Ele vai te pedir algo, tá? Daí você será dado, foi o que eu falei. No versículo 9, nós vamos trabalhar aí o primeiro paradigma, tá? Vamos lá no versículo 9. Lê para mim, por favor, só para dar um tempinho para minha goela aqui. É Gálatas 4:9? Não, desculpa, é João 4:9. Disse-lhe